E mais uma aulinha de anatomia sutil. Então, o nosso breve recap, né? A gente não pode dissociar a anatomia densa da anatomia sutil, né? As coisas precisam funcionar em um conjunto, né? Numa conjuntura de fatores aí. Tudo que acontece no corpo denso reflete no corpo sutil, tudo que acontece no corpo sutil reflete no corpo denso. Essas experiências do espectro existencial humano vão formar o seu corpo causal, né? E esse corpo causal é como se fosse um grande armazenamento de programações, por assim dizer, que quando você encontra uma experiência semelhante, automaticamente você responde da mesma maneira, tá? Então, antes da gente falar em pranayama, né, por assim dizer, vamos entender essa questão da respiração. Então, a nossa respiração, ela acontece normalmente pelo sistema autônomo do corpo, né? Então você não precisa ser lembrado de que você tem que respirar. O seu corpo tem essa autonomia de manter uma respiração constante o tempo inteiro, né? Afinal, se a gente tivesse que lembrar de respirar o tempo inteiro com todas as coisas que a gente tem para fazer no mundo, a gente estava meio morto já, né? Ou não teria vivido mais que alguns anos. Mas uma particularidade interessante da respiração é que é uma das poucas coisas que você consegue ter autonomia sobre, né? Ou seja, retirar desse sistema autônomo, né? E trazer para você o gerenciamento desses movimentos respiratórios, né? O que você não consegue fazer, por exemplo, com seus batimentos cardíacos. Você não consegue parar seu coração. Você consegue sim acelerar esses batimentos, né? Mas aí o coração, o sistema autônomo, ele está reagindo a estímulos, né? Então você não está parado, por exemplo, em repouso, né? Você não consegue acelerar os seus batimentos, mas você consegue, até consegue em um certo grau, né? Mas novamente é uma reação, né? Ao passo que a respiração, você consegue trazer essa autonomia dela para você, né? E inalar mais devagar, segurar o ar, reter, exalar mais devagar, segurar de pulmão vazio, né? Você consegue determinar isso e totalmente, de uma maneira totalmente consciente, né? O coração, por exemplo, a gente poderia até argumentar que você consegue levar o seu ritmo cardíaco e tudo mais, mas ele seria reflexo de uma outra coisa, reflexo de um exercício, reflexo de uma respiração acelerada ou mais lenta, né, que acalmaria esses batimentos, mas de certa maneira ele continua batendo sozinho. Você não tem o domínio sobre o batimento em si, né? Krishnamacharya dizia o seguinte: tempo é movimento. Então, se a gente pegar a física, né? O que é movimento? Movimento o tempo, né? O tempo e espaço, né? São a mesma coisa. O movimento, o tempo é o movimento de algo num espaço. Então, para que exista tempo, há de existir movimento e há de existir um espaço, ok? Para que exista um espaço, você precisa de 3 dimensões: largura, altura e profundidade, tá? Então, você precisaria de um universo 3D para que o tempo existisse. Então, Krishnamacharya diz: tempo é movimento. E nos Kumbhakas, aonde o movimento cessa, é onde você encontra Deus. O que ele quer dizer com isso, então? Que eu acho uma frase muito interessante, muito alinhada aí também com os princípios da física, né? Veja, a gente tem duas realidades, uma realidade que é relativa às nossas percepções dela, às nossas interações com ela, e você tem uma realidade que é absoluta, que sempre é independente das suas interações e das suas percepções dela. Ela é absoluta em si, ok? Então ela não é interpretável. A partir do momento que você interpreta a realidade, ela passa a ser uma realidade relativa, porque ela é relativa à sua interpretação, ok? O que é puro? Tudo que é puro, então, tudo que é absoluto, é tudo aquilo que não pode ser conceitualizado. O tempo, ele é relativo. Para você ter uma ideia, a sua capacidade de percepção do tempo tá relacionada à dopamina no seu corpo. Então, quanto mais dopamina, menos percepção temporal você tem. Tá? Isso já é ciência, né?
Então, partindo do princípio de que esse Deus ou essa Prana Shakti, chama como você quiser, essa força, essa inteligência é absoluta, sempre presente, imutável e autossustentável, ou seja, tem uma realidade inerente o tempo inteiro, né? Para que você entre em contato com ela, você precisa eliminar, de certa maneira, né, vamos dizer assim, a sua percepção de tempo e a sua percepção de espaço. A sua percepção de tempo e espaço também relacionadas com a sua percepção de um eu nesse tempo e espaço. Então, o espaço entre um pensamento e outro, e o espaço entre uma respiração e outra, é onde esse movimento cessa e somente há a clara luz da mente, né? O princípio de clara luz, ou o princípio de consciência, que é absoluto e autoexistente, né? Ele não necessita de outras coisas, de outros fatores para existir. Então, a realidade absoluta está nesses momentos. Quando Patanjali diz Yoga Chittavriti Nirodha, yoga é o estado onde as flutuações da mente estão sob controle, significa que yoga é você contemplar um estado onde o pensamento não manifesto pode ser experienciado. Dentro do Tantra, a gente tem alguns, vamos dizer assim, modo do yoga de uma maneira geral, né? Que isso não é muito difundido. A gente tem alguns estados de consciência. Então, você vai ter o seu estado desperto, você vai ter o seu estado de sonho, sonhando, você vai ter o seu estado de sono profundo e o estado de clara luz, ok? Ou nirvana, samadhi, moksha, chama como você preferir. Então, no seu estado desperto, o que é o seu estado desperto? É onde você interage com a realidade pela via sensorial. Então, eu sinto essa caneca, ela tem uma certa temperatura, ela tem uma certa textura, ela tem uma cor, ela tem o cheiro do café que eu coloquei nela mais cedo, ela tem um som, quando eu toco ela, talvez se eu lamber ela eu sinta alguma coisa, um gostinho, tá? Então, toda essa realidade sensorial é o que a gente vai chamar de estado de consciência desperto, de estar acordado, interagindo com uma realidade material através dos sentidos. Então, a gente precisa da luz dos sentidos para iluminar e interpretar os sinais desses objetos para que nomes e formas venham à nossa mente, para que você veja o que você vê, escute o que você escute. E como eu falei no último encontro, toda essa percepção sensorial é uma grande cadeia de 0 e 1, binária, basicamente, que o seu cérebro interpreta e traduz isso como imagem. Então, nesse sentido, você não é muito diferente da sua TV, tá? A sua TV faz o quê? Ela recebe um monte de sinal, ela interpreta esses sinais em sons e imagens. É o que os seus sentidos fazem. Não é diferente, tá? E a gente vai ter o estado de sonho. O estado de sonho é um pouco mais sutil. Então, esse estado de sonho também, a gente pode entender ele, não necessariamente quando você está dormindo e sonhando, mas também as percepções sensoriais sutis. Então, se você fechar os seus olhos agora e pensar, de repente, na sua comida favorita, você consegue pegar o que a gente chama de vassana, né? A fragrância da experiência, por assim dizer, e você consegue sentir esse sabor sutilmente, você consegue sentir a textura desse alimento sutilmente, você consegue sentir o cheiro dele sutilmente, até o tato, qualquer experiência de mastigar esse alimento, a experiência de engolir, e você consegue ver a forma dele, né? De repente, tocar diferentes partes, né? Você consegue evocar a experiência que já foi armazenada em uma maneira muito sutil. Quando você está dormindo, você não precisa dos sentidos para iluminar os objetos. Ou seja, você consegue ter interações visuais, sonoras, palatáveis, sensoriais muito profundas num estado de sonho. Né? Você consegue sentir medo, você consegue sentir amor, você consegue sentir friozinho na barriga se você estiver caindo no seu sonho. Então, há uma continuidade dessa realidade no princípio de sonho, né? Mas ainda assim, ainda é uma coisa sutil, né? Então, dentro do yoga, a gente tem algumas técnicas também. A técnica de yoga nidra, ela está muito relacionada a isso, apesar de hoje a galera
achar que é só um relaxamento gostosinho, ela é uma maneira meditativa onde você, ao praticar, você consegue ter o sonho lúcido, ou seja, você consegue guiar a história daquele sonho, né? As interações naquele sonho, você consegue estar acordado num mundo de sonhos. E isso é cientificamente provado, o sonho lúcido, ele é cientificamente provado, tá? Então, o Yoga Nidra, para vocês terem uma ideia, nada mais é do que você ter a capacidade de lucidez e cognição dentro desse sonho. E isso é um passo fundamental, porque você está remodelando, por assim dizer, a sua realidade interna, tá? Daí para o Samadhi é 2 palitos, tá bom? O próximo estado, o estágio que a gente vai ter, é o estado chamado Sushupti, que é o estado de sono profundo. Então, nesse estado, e aqui que eu queria chegar, é a relação dele com esses kumbhakas e o espaço entre um pensamento e outro, uma respiração e outra, né? É que tudo se recolhe, todas as percepções se recolhem, não há tempo, não há dimensões, não há um espaço, nada é percebido nesse estado de sono profundo e, ao mesmo tempo, está tudo ali. Tempo está ali, espaço está ali, né? Só há a sua, vamos dizer assim, uma suspensão de todas as atividades, né? E todas as atividades perceptivas. Então, qual que é a diferença de um estado de sono profundo e o samadhi? Basicamente, o samadhi é a contemplação desse estado natural, não manifesto das coisas, extremamente absoluto, só que de maneira contemplativa, de maneira consciente, né? Então, você contemplar o estado de sono profundo, aonde as percepções todas estão recolhidas, né? Menos a sua percepção de que a sua percepção de si, ou uma percepção consciente de tudo aquilo, é o que diferencia o sono profundo do samadhi. Então, é uma linha muito tênue, é como se tivesse somente um véu ali, e o samadhi é você abrir essa cortina e contemplar esse estado absoluto, tá? Infelizmente, pelo tempo, não dá para elaborar muito mais sobre isso, mas então, Krishnamacharya diz que quando você cessa o movimento, você encontra Deus. Que movimento que ele está falando? Não somente o movimento respiratório, mas também o movimento dos pensamentos que se elevam e os pensamentos que se recolhem, tá? E a capacidade contemplativa de todo esse recolhimento. A capacidade contemplativa dessa questão absoluta, não conceitual, não localizável. E eu sei que parece uma coisa muito doida isso, porque a gente é muito sensorial, né? Mas é o que a tradição quer dizer. Contemplar o não manifesto, não conceitualizado, o grande vazio de maneira consciente é se liberar, tá bom? Entre outras coisas aí. Então, o que é o pranayama? Bom, a gente tem então essa conceitualização de pranayama, essa frase sendo yoga pranayama, sendo a limitação dos movimentos do prana, onde ele é desperdiçado e aonde ele não está tendo um uso devido, e a expansão desse movimento prânico, aonde ele é necessário. Basicamente é isso. Agora a gente vai ter o meio hábil pranayama, que é o controle da respiração através de técnicas específicas, ok? Então, pranayama, nesse conceito de técnica, seria a duração da respiração, ok? Primeiro princípio, Rechaka. Rechaka é exalação, então todo pranayama ele não vai começar na inalação, ele vai começar na exalação, o controle dele começa na exalação, tá? Então, vocês vão ver mais para frente, a gente vai usar a mão esquerda para fazer contagem e a mão direita para manipular as narinas, tudo bem? Quando essa manipulação for necessária. Puraka é inalação, e aqui a gente vai ter duas maneiras de kumbhaka, tá? Você pode chamar só de kumbhaka a retenção com ar, ou shunyaka, que é a retenção sem ar, mas vou como eu aprendi, tá? Então, Antara Kumbhaka é a retenção após a inalação, ou seja, a retenção com os pulmões cheios. Bahia Kumbhaka é a retenção após a exalação, então a retenção com os pulmões vazios.
Quando a duração de cada um dos 4 movimentos acima é igual, por exemplo, eu inalo por 5 segundos, eu exalo por 5 segundos, retenho vazio por 5 segundos, inalo por 5 e retenho por mais 5, esse pranayama se chama Samavruti. Sama é tudo aquilo que é simétrico, igual, distribuído de maneira igualitária, tá bom? E caso o tempo dos movimentos respiratórios seja diferente, então a gente vai chamar ele de Vishamavruti. Um exemplo disso é você usar aquele princípio 1 para 4 para 2. 1, 4, 2. Ou seja, vamos pegar aqui, significa que a inalação tem um tempo, a retenção, e nesse modo, né, geralmente, você só vai usar a retenção na inalação, tá? No Vishama você só usa na inalação. Então vamos supor que você respira uma respiração, a sua retenção vai durar 4 vezes o tempo da sua inalação e a sua exalação o dobro da sua inalação. Então esse modo 1-4-2 é o mais praticado aí, tá? Quando a gente fala em Vishamavruti. A gente vai explorar isso com mais profundidade, espero eu. Então, vamos lá. Samavruti. Só para a gente recapitular, então, inalação. Um exemplo aqui, tá? Como você pode começar esse Samavruti. Inala por 5 segundos, retém por 5 segundos, exala por 5 segundos, retém vazio por 5 segundos. Essas, principalmente a exalação e a retenção sem ar, elas vão ser muito relativas, tá? Então, pensa assim, ó, de todo o ar que você respira, o seu pulmão ele só vai utilizar, vamos supor que você tem 100% de oxigênio, você inalou, tá? O seu pulmão só vai usar 21% disso. O resto é expelido, junto com o gás carbônico, com tudo que tiver no ar aí, é mandado de volta. Então, basicamente, você tem aí 1/5 de todo o ar que você inala, 1/5 é utilizado aí. Quando a gente fala em uma retenção com ar, tá? Normalmente você vai levar um tempo maior para sentir um desconforto ou falta de ar numa retenção com ar do que uma retenção vazia. Por quê? Ora, se você utiliza somente 1/5 desse ar numa inalação e numa exalação normal, né? Imagina que ao reter esse ar, você tem mais 4/5 de reserva de oxigênio. Então, você com essa reserva, você consegue manter uma retenção da inalação por um tempo muito maior, tá? Por isso que a retenção com o pulmão vazio ela é muito mais desconfortável, porque você não tem reserva nessa retenção, tá bom? Então, o que acontece? A gente consegue educar o nosso corpo através dessas técnicas a manter um tempo maior nessa retenção de pulmão vazio, consequentemente, otimizando o uso desse oxigênio, né? Então, mantém essa retenção, você vai otimizar o uso desse oxigênio e, consequentemente, você vai desenvolver uma capacidade pulmonar melhor. A gente teve um yogi, se eu não me engano, o Puvalayananda, né, que ele fez vários experimentos, mas isso lá em 1900 em Guaraná-Cunhulha, né, onde ele demonstrava a eficácia do pranayama, inclusive para tratamento de certas doenças, certas condições respiratórias aí, tá? Então a intenção aqui é que você comece de boa, né, 3 segundos, 5 segundos, à medida que você aguenta mesmo fazer, né, e você aumenta gradualmente esses tempos aí, né? Então, se você escolher Samavruti, né? Eu aconselho você começar o Samavruti depois que você tiver pelo menos estabelecido aí uma inalação de 10 segundos no Vishama, tá? Uma inalação de 10 segundos, uma retenção por 40 segundos e uma exalação por 20 segundos no Vishama. Aí você vai ver que o seu Samavruti ele vai ter muito mais qualidade, até porque novamente, você no Kumbhaka de pulmão vazio, você não vai ter essa reserva de oxigênio, mas se você treina principalmente a extensão da exalação no Vishama, isso vai se refletir também no seu Bahiya Kumbhaka, quando você for praticar Samavruti, tá bom?
ou Samana Vruti, depende para quem você pergunta. E vamos lá para o nosso amigo Vishama Vruti. Então, o Vishama Vruti vai ter esse padrão 1-4-2, ou seja, a respiração um tempo, a retenção o tempo da inalação vezes 4 e a exalação o tempo da inalação vezes 2. Ou seja, se você inalou por 5 segundos, por 10 segundos, você retém por 40 e você exala por 20. Se você fez por 5, você retém por 20 e exala por 10, tá? Novamente, isso também pode ser aumentado gradualmente. Se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, né? O que é aconselhado é que você pratique isso pelo menos no mínimo do mínimo do mínimo. Aliás, as escrituras recomendam que você pratique 80 pranayamas por dia, né? O mínimo seriam 80, né? Mas eu acho que se você praticar pelo menos 2 vezes ao dia, eu acho que você já consegue ter um resultado muito bom. E, novamente, né? Faz isso de uma maneira gradual. Se você conseguir praticar 4 vezes ao dia, distribuir, né, esses pranayamas aí ao longo do seu dia, 10 minutinhos cada sessão aí tá excelente. 15 seria o ideal, né? Você conseguiria ter uma evolução muito maior aí. Então, pelo menos uma vez de manhã, uma vez de noite, tá? Krishnamacharya colocava pranayama após a prática e não antes, tá bom? Até porque a gente tem uma série de... A gente mexe muito, chacoalha muito esse prana durante a prática, né? Então, o pranayama, ele era utilizado, e aqui eu vou falar somente da tradição que eu sou mais familiarizado, tá? Então, se a sua tradição, a tradição que você aprendeu, coloca o pranayama antes, provavelmente deve ter um fundamento para isso. Qual é? Não tenho ideia. Eu sei da tradição que eu estudo, tá? Então, ele é feito depois da prática. Então, qual que é a ideia? Você chacoalha todo esse prana aí durante a sua prática, né? E no final você faz as equalizações. Então, o pranayama, ele vai ser um meio de equalização desse prana, tá? De controlar, né, e equalizar essa força prânica durante o seu dia. Prática de Hatha Yoga. Importante a gente salientar, eu vejo muito essa questão do Hot Yoga, e assim, não é uma crítica ao Hot Yoga, né? Até porque eu não pratico e eu tenho uma noção muito vaga sobre ele. Mas não se pratica numa temperatura absurda daquelas. E se alguém utilizar o argumento de, mas aí a gente está simulando o calor da Índia, cara, na Índia eles não praticam nos 40 graus. As práticas que são feitas em temperaturas extremas, tanto positivas quanto negativas, elas são práticas sazonais, meditativas e normalmente são feitas sentado, tá? Um exemplo dela, de uma prática sazonal de verão dos Ramanuja, seria eles se sentarem no sol do meio-dia, colocarem aí 12 cocôs de vaca em volta deles, tocarem fogo nesses cocôs de vaca, ele coloca mais um cocôzão de vaca em cima da cabeça, toca fogo nesse também, e ele medita, faz essa prática nesse calor absurdo, respirando toda aquela fumaça de bosta de vaca, tá? Mas isso é uma prática sazonal meditativa com a finalidade deles ali. Uma prática de inverno, por exemplo, seria o cara entrar como se fosse uma banheira de água gelada, né, ou com gelo, né, e permanecer ali pelo máximo de tempo que ele puder, tentando manter um estado meditativo ali. Tem um cara aí, o Homem de Gelo, né, o Wim Hof, né, ele ensina algumas técnicas que, ao meu ver, são muito parecidas com o que essa galera indiana usa no inverno, tá? Isso vai envolver certas respirações. Então, assim, quando o cara está lá no calor de 40 graus, ele está equalizando a temperatura dele de alguma maneira. Não somente pelo suor, né? Mas também pela respiração. Então, muito provavelmente, ele está fazendo um sita ali, um pranayama de resfriamento, né? E no calor, ele deve estar fazendo um pranayama de aquecimento, né? Então, o pranayama também é uma ferramenta utilizada para equalização da temperatura do corpo. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Prática de yoga é uma prática de equilíbrio. Então, você não vai praticar num calor extremo, onde você corre o risco de se desidratar, onde a sua oxigenação vai estar uma bosta, né? Você vai querer fazer uma prática onde você consiga trazer para você
não um estado de entorpecimento, porque, mas eu estou praticando no calor aqui, eu não penso em nada, eu não consigo nem pensar, porque está muito quente e tudo mais. Não se engana, você está entorpecido. É igual o Buda lá, quando estava num estado de mortificação, né? Quando os Shiramanas entendiam que, alguns deles, né, entendiam que quanto mais mortificado fosse o corpo, menos a mente atuaria, né? Isso é uma ilusão, isso é uma ilusão. E o Buda percebeu isso, né? Tanto que ele aceita o arroz lá, a comida de Sudyata, né? E aí ele fala, não, eu preciso da justa medida, nem de mais, nem de menos, né? Então é importante vocês terem essa noção, não se pratica no calor do meio-dia, pelo amor de Deus. Os indianos, eles praticam sempre ou quando o sol está nascendo, quando a primeira faixa avermelhada do sol surge, e quando essa faixa avermelhada acontece quando o sol está se pondo, onde as temperaturas estão mais amenas. Há também muito essa noção dos ciclos circadianos do corpo, aonde certas funções fisiológicas do corpo têm uma performance melhor, tá? Então, besteira você praticar em extremos, ok? Praticar numa sala fechada, é pro prana ficar aqui. Não, pelo amor de Deus, abra a janela, esse prana precisa circular, socorro. Né? Fora que é nojento, né? Você praticar num lugar, tá todo mundo suando, aquele suor condensa no teto e volta chovendo em você, aquele suor de todo mundo misturado, cheio de gripe ali no meio. Cara. Mas brincadeiras à parte, né? Pelo menos uma corrente de ar circulante, né? Para que essa energia ela possa se renovar. Se não, imagina, você está a todo tempo aí expelindo uma energia, vamos dizer assim, que foi expulsa do seu corpo, porque ela tinha uma qualidade, vamos dizer, negativa, né? Não gosto de usar esses termos, né? Mas só para fins de ilustração, você espelha aquela energia que você reciclou e você continua reutilizando isso. É a mesma coisa que você beber seu próprio xixi achando que você vai se hidratar. Né? Você tira lá a impureza do corpo pela urina, né? E você vai lá e bebe essa urina, vive bebendo xixi e colocando essas impurezas de volta no corpo, entende? Tipo, qual o sentido da coisa, né? Então, o ideal é que você preste atenção nos seus ciclos circadianos. Preste atenção em como a sua digestão performa, testa vários horários diferentes e vê, observa de verdade, pega um dia para fazer isso, 2, 3 que seja, mas observa onde o seu corpo performa melhor, qual horário ele performa a digestão melhor, qual horário ele tem uma performance de atividade física, de prática de asana melhor, qual horário você costuma sentir fome, qual horário você costuma sentir vontade de doce. Começa a gerenciar esses horários, isso é muito importante para a prática de yoga e vai ajudar você, com certeza, a manter esse prana de uma maneira eficiente no seu corpo, não sendo desperdiçado junto com os desejos da mente, os desejos fisiológicos e aí as recompensas imediatas, tá bom? Então, nem sei por que eu comecei a falar disso, mas eu acho que tinha alguma coisa muito profunda para ser dita, mas enfim. Então, traga essa percepção, né, dos seus horários e o pranayama ele é uma ferramenta para te ajudar com isso, tá? A respiração em si ela é uma grande ferramenta para a gente, né? Como eu comentei nos encontros anteriores aí nos vídeos passados, sempre que você perceber aí uma euforia, uma ansiedade, alguma coisa, tenta sempre através da sua respiração trazer de novo a sua mente para um ponto de foco tranquilo, trazer a sua mente para um centro onde você consegue manifestar discernimento, ok? E o perfeito equilíbrio entre o racional e o emocional, tá? Qualquer decisão que você toma na euforia ou na ansiedade vai ser uma merda. Às vezes você pode dar sorte, né? Mas aí fica você a seu critério aí jogar dados com a vida, né? Mas não espere não colher consequências das suas ações impensadas, tanto euforicamente quanto ansiosamente, tá? Então, você precisa de 1 minuto e 30 basicamente para trazer foco, para trazer seu corpo, sua respiração, seus batimentos, isso é o mínimo, tá? Para um ponto de foco tranquilo.
Então, o que você vai fazer? Você vai tirar essa respiração do sistema autônomo e trazer essa respiração para a consciência. Ou seja, você vai inalar, uma breve retenção e exalar profundamente. 12 vezes é o mínimo necessário para que você restabeleça esse ponto de foco tranquilo, ok? Então, Vishamavruti, desculpa, você vai ter esse padrão 1 para 4 para 2. Então, um tempo de respiração, 4 vezes esse tempo de inalação na retenção com ar e 2 vezes o tempo da inalação na 2 vezes o tempo da inalação na exalação. E, novamente, você pode aumentar gradualmente esse tempo. Eu aconselho, e o Krishnamacharya dizia, né? Cada inalação deve ter no mínimo 5 ou 6 segundos, que é basicamente o Pranava Mantra, tá? Então você inala Om. Parou de vibrar o M, exala. Mentalmente, tá? Então você pode praticar pranayama samantraka ou amantraka, tá? A mantraka, normalmente você pode usar o Hamsa ou Soham ou mantra Om para medir esses movimentos respiratórios, ou talvez algum mantra que você goste de entoar, por exemplo, inalando Om Namah Shivaya, e aí na retenção você canta esse mantra mentalmente mais 4 vezes. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E eu cantei 5. Exalação mais 2. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Basicamente, você está entoando esse mantra aí 7 vezes, né? Então, já é uma prática de mantra junto com o seu pranayama, o que é muito interessante, porque a tradição diz que o mantra mental, ele é muito mais poderoso do que o mantra entoado fisicamente. Então, a vibração sutil, ela é mais poderosa do que a vibração densa, tá? Tudo gradual. Banda, começa a prática, introdução deles gradualmente. Esses ciclos de respiração, os pranayamas, começa a introduzir, caso você decida seguir o meu conselho, fazer ao final da prática. É isso que eu ia dizer. Então, você trazer toda essa equalização do movimento prânico no final da prática, trazendo tudo isso para um ponto de foco tranquilo e equalizando essas energias, né? Otimizando, portanto, o funcionamento dos pranavayus, né? Fazendo os 3 pranayamas que o Krishnamacharya recomenda, tá? Então, novamente, eu só posso falar da tradição que eu estudo e que eu pratico, que são Surya Bedana ou Ujjayi, Nadishodhana, Surya Bedana ou Chandra Bedana, depende de como você está se percebendo, né? Nadishodhana, Ujjayi e Sitali. Então, o Surya barra Chandra Bedana e o Nadishodhana, você pode escolher um dos dois, ok? É uma quarta opção aí que o Krishnamacharya dá. Mas, via de regra, seria Nadishodhana, Ujjayi e Sitali, nessa ordem exata, tá bom? Então, vamos lá. Como você vai praticar esse pranayama antes da gente ir para um módulo mais prático da coisa aqui? Então, você vai ter uma contagem. Você vai utilizar a sua mão esquerda para contar e a sua mão direita para manipular essas nadis. Isso aqui também é utilizado na ausência de uma japamala, né? Então, você fazer 9 voltas nessas falangezinhas do dedo com o polegar esquerdo, né? Você tem o número 108. Então, você também pode utilizar, na ausência de uma japamala, essa contagem aqui, né? Para você fazer a sua prática de mantras, caso você não tenha uma japamala ou uma conta aí. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui. Mão esquerda. Você vai fazer... Isso aqui é um Fibonacci, né? Um caracolzinho. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quando você precisar trazer a sua mente, e aí, gente, vale você exercitar muito a autoobservação em todos os momentos. Todas as experiências que você entrar em contato, a pergunta sempre deve ser: como eu estou me sentindo e por quê? Como eu vou agir ou reagir e por quê? Eu estou ansiosa? Eu estou eufórica? Se você se perceber ansiosa ou eufórica, esse é um momento, ou com medo, qualquer sentimento extremo aí, né? Tanto para o bem, entre aspas, tanto para o prazer quanto para a dor, né? Para e faz. Inala profundo, exala. Aí você mexe o dedo aqui. 1. Inala. Exala. 2. Inala. Exala. 3. Inala. Exala. 4. Inala. Exala. 5. Inala. Exala. 6. Inala. Exala. 7. Inala. Exala. 8. Inala. Exala. 9. Inala. Exala. 10. Inala. Exala. 11. Inala. Exala. 12. Você vai finalizar na falange média do dedo anelar, tá? Manipulação das narinas, então, ela vai ser feita com esse mudra. Algumas tradições vão chamar de mrugi, tá? Que basicamente significa rena ou alce, alguma coisa nesse sentido, tá? Acho que é uma rena, né? E você vai colocar, então, o indicador e o dedo médio na base da mão aqui. Essa câmera aqui fica meio torta. E esses dois vão ficar de pé. O anelar é o mínimo e o polegar. Então, o polegar vai sempre manipular a narina direita e o dedo anelar e o mínimo vão sempre manipular a narina esquerda, tudo bem? Isso quando esse pranayama ele for intercalando narinas, ou também quando você só usar uma narina para fazer o pranayama, tá bom? A gente vai entrar em mais detalhes aí quando a gente falar de anuloma, viloma, pratiloma, é uma coisa que eu preciso trazer para vocês, ok? Então, quanto maior o espaço que você tiver nos seus kumbakas, quanto mais você conseguir contemplar esse espaço livre de percepções, ok? E também por isso que o drishti, ele deve ser internalizado, né? Para que você não se distraia com as percepções sensoriais da visão e isso forme nomes e formas na sua mente, te tirando desse ponto de foco tranquilo, porque
essas percepções visuais, né, elas normalmente vão estar relacionadas aí a relações de apego e aversão, ok? Então é tentar trazer, recolher o máximo esses sentidos para as percepções internas e não externas, tá? Então, quando a gente fala em pratyahara, não é necessariamente a abstração dos sentidos de maneira que esses sentidos físicos não percebam a realidade que te cerca, né? Mas que eles se voltem para você e que eles comecem a perceber uma realidade interna. Isso também está relacionado aí com o que eu comentei mais cedo sobre Yoga Nidra, tá? O que mais que eu posso falar para vocês com relação a isso? Então, a gente precisa também manter uma postura adequada aí nessa prática, tá? Normalmente, a prática de pranayamas, então, no handout aí de vocês, ela vai estar as posturas que você vai utilizar para a prática de pranayamas. Isso é prática de pranayama que você vai fazer ao final das suas práticas, tá? Você pode, sim, implementar a Vishamavruti ou Samavruti quando você estiver praticando mudras, ok? Que você vai fazer esse selo hermético através dos mudras e bandas, tá? Então, as posturas físicas aí mais tradicionais para a prática de técnicas que vão manipular e equalizar o prana através da respiração, então, pranayama, melhor definição seria meios hábeis ou técnicas onde você faz equalização do prana através da manipulação consciente da respiração, onde essa respiração sai do sistema autônomo e passa a ser determinada pelo seu movimento consciente dela, ok? Então, a primeira postura vai ser o Padmasana. A gente vai ter uma parte mais prática aí, tá? Então, essa é a última parte teórica aí de pranayama. Depois disso, a gente vai ter práticas aí, basicamente, de bandas, mudras, postura de pranayama, né? E esses 3 pranayamas principais aí sendo Nadishodhana, Ujjayi e Shitali, ou Sitkara, se você não conseguir fazer o canudinho com a língua, né? Então você vai fazer pelo dente. E aí é Shitkari, tá bom? Então, postura física, Padmasana, pernas cruzadas em lótus, simples. Eu aprendi dentro da tradição budista do Vajrayana que eu sei que vários tratados vão falar que o pé direito vem por cima antes e o pé esquerdo vem por cima antes. Mas no budismo Vajrayana, que é tântrico também, as mulheres costumam colocar o pé direito primeiro, no lótus, e depois o pé esquerdo. Os homens, e aqui eu estou falando de sexo e não de orientação. Eu sempre confundo esses termos, tá, gente? Então me perdoem aí. De orientação sexual. Então, assim, não é termos energéticos. Ah, me sinto mulher, me sinto homem. Não, é sexo, tá? É fisiológico aqui, tá? É corpóreo o negócio, ok? Mas, de verdade, veja como é melhor para você, como você percebe isso. Então, essa nadi direita, que a gente chama de Pingala, tá? Ela está relacionada com uma energia que é entendida como masculina, porque está relacionada a método. Então, método, lado direito. Lado esquerdo, Ida, é feminino, né? Que a galera vai chamar de feminino, lunar e tudo mais, né? Chama como vocês preferirem, mas está relacionada a conhecimento, a sabedoria. Então, a união, o yoga aqui, né, nesse sentido, né, técnica de pranayama, vai estar relacionado à união entre método e conhecimento. Sem um método, você não aplica o conhecimento, e sem conhecimento, você não tem um método que possa ser desenvolvido. Então, ambos precisam funcionar aí em conjunto. Então, é dito que, aí fica a seu critério acreditar, eu só estou expondo o que é dito, que o lado direito é mais ativo
nas pessoas de sexo masculino e o lado esquerdo é mais ativo nas pessoas de sexo feminino. Então, por esta razão, para que haja uma equalização também desses movimentos, onde são mais proeminentes num sexo e menos no outro, é que o homem vai colocar a perna esquerda primeiro e depois a direita, para que haja uma equalização dessa nade esquerda em face à nade direita, e as mulheres fazem o oposto, ok? Por qual narina eu começo pranayama? Aqui a gente vai encontrar várias prescrições. Eu prefiro começar inalando pela narina que está mais obstruída. Ok? Eu aprendi assim, então é assim que eu faço. Por que eu faço assim? Porque eu já testei do outro jeito e assim eu me sinto melhor. O importante aqui não é como eu digo que você tem que fazer, como a tradição diz, dane-se tudo isso, esquece. Como você se sente, como essa experiência ela pode ser aplicada por você. Porque não adianta nada eu te dar um monte de prescrições mirabolantes, de como você tem que fazer, de como é o certo e tudo mais, se não funciona para você. Se não pode ser aplicado na sua experiência individual. Então, não vai adiantar de nada. É a mesma coisa que eu te dar a fórmula de, sei lá, trabalhar na bolsa de valores e ganhar muito dinheiro e você não ter saco para ficar olhando o gráfico. Não dá, não vai ser aplicável na sua experiência individual, então não vai funcionar, você não vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo, mesmo que você tenha o melhor método, né? Então a sabedoria ela entra aí também para que você possa determinar através da sua experiência pessoal o que funciona para mim, né? De repente, você pode ter o melhor método para ganhar dinheiro, mas você não tem como aplicar isso. Isso não é aplicável, não é prático para você, sei lá, ter que acordar 2 horas da manhã para ver como é que está a bolsa da China para saber se você tira ou não o dinheiro. Você fala, mano, não dá, não funciona, não consigo nem raciocinar às 2 da manhã. Então é importante essa sua percepção. E também não adianta nada você ter todo o conhecimento sobre algo, né? E não ter uma metodologia que seja aplicável dentro dessa experiência. Então, o que eu vou fazer aqui é dar para vocês certas ferramentas e vocês apliquem de uma maneira que funcione na realidade individual de vocês. E quem pode determinar isso? Só vocês. Eu não posso determinar isso para vocês. Todas esses ensinamentos, eles eram ensinados numa base one-on-one, né? Então, o professor ensinava o aluno. Eles não colocavam 40 pessoas numa sala e falavam, agora todo mundo vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque entendia-se que cada microcosmo ali tem uma realidade relativa individual e que nem todo remédio e na mesma dose vai funcionar para todos aqueles microcosmos. Entende? Então, por isso que se convivia 6 meses com o guru, para que o guru pudesse conhecer mais a fundo aquele aspirante e assim moldasse as práticas que fossem de fato trazer resultado para ele, né? Então, era uma coisa muito sutil, uma coisa muito delicada, um equilíbrio muito harmônico, né? E quando isso se perde, né? Talvez você não consiga absorver todo o conhecimento, não consiga absorver toda a técnica, não consiga absorver toda a experiência, se você não adaptar para a sua fisiologia, para o seu ciclo circadiano e para a sua experiência única e individual. Então, primeira postura, Padmasana. Aí você escolhe se você vai fazer com o pé direito, com o pé esquerdo em cima. Deixa a seu critério. Eu expus alguns motivos aí que para mim fazem bastante sentido, né? Mas você fica responsável aí por escolher qual perna vai primeiro e se vai ser Padmasana, tá? Vamos ver outras opções aqui também. Nós temos Vajrasana ou Siddhasana. Há muitos, todo asana vai ter, dependendo da tradição, nomes diferentes para a mesma postura, tá? Então isso a gente precisa entender que tradições diferentes de repente vão nomear as posturas de maneira diferente, tá? Então Vajrasana aqui não necessariamente é de joelhos, com os calcanhares afastados ao longo das coxas, tá? Aqui eu coloco em uma barrinha para vocês aí no handout, Vajrasana e Siddhasana como sendo a mesma postura sobre óticas diferentes, tá?
Então, o calcanhar esquerdo vai pressionar o períneo, Kandasthana, de maneira que o calcanhar também feche o ânus. Então, aqui você tem o fiófis, né? Então, o seu calcanhar ele vai pressionar o ânus e o períneo ao mesmo tempo nessa postura. É uma postura bem difícil, tá, o Siddhasana? Não é molezinha, não. Inclusive, há alguns textos que vão falar que o Siddhasana deve ser praticado por aquelas pessoas que são retirantes, aí, reclusas da sociedade, e que, portanto, o Padmasana seria melhor para as pessoas que vivem em sociedade, tá bom? Mas se você tiver um Mula Bandha bem desenvolvido, o Padmasana, filé, vai fazer o mesmo job, meu, aí do Vajrasana ou Siddhasana. E o calcanhar direito, então, vai vir por cima, pressionando a região genital. Então, quando eu falo calcanhar direito por cima, então você vai rotacionar. Então, você coloca os metatarsos do pé direito no chão e o calcanhar paralelo à genitália, pressionando ela, ok? Para que você tenha essa pressão. Então, ele não é de assim, né? Você vai ter que virar esse pé. Por isso que você precisa ter uma abertura de quadril muito grande aí, enfim. É uma postura bem treta de fazer. Tem também um Yoni Mudra, né? Que você, na verdade, vira os dois pés para trás, que é bem treta essa, né? Yoni Mudrasa, né? Eu acho que chama. Você vira os dois pés para trás, você senta sobre os dois calcanhares com esses pés virados para trás. Então, você tem que ter uma abertura de quadril monstruosa, um alongamento ferrado aí, então, bem complicadinho, tá? Bom, no handout de vocês também, vamos ter algumas prescrições aí, e aqui é um comentário da Bhagavad Gita do Nyaneshwar, que ele dá uma explicação muito boa sobre o Vajrasana, mas tirando essa posição dos pés, né, que eu expliquei agora do Vajrasana, que você utiliza os calcanhares aí para fazer a pressão tanto no períneo quanto o ânus com o calcanhar esquerdo e o direito fazendo a pressão na região genital, todas as outras prescrições aí elas vão ser válidas tanto para o Padmasana, né, quanto para o Vajrasana. Então eu vou ler aqui para vocês. Também tem uma ilustração aí, mas a gente vai também, assim como tudo, né, fazer isso na prática. Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui para mim, para a gente ficar na mesma página. Então aí no handout de vocês é a página 3, e se você tiver o e-book do Amara, está na página 71, tá bom? A cabeça, agora instrução 2, posição da cabeça. A cabeça, semelhante a um lótus, é mantida firme e as pálpebras começam a se fechar. As pálpebras superiores caem e as inferiores se estendem. Assim, os olhos ficam entreabertos. A visão permanece interiorizada e não vaga para fora, continuando focada na ponta do nariz. Assim, qualquer interesse em olhar em todas as direções ou perceber formas externas cessa completamente. Então, você cria uma certa linearidade, né, por assim dizer, entre esse estado, essa percepção exterior de mundo e essa percepção interior de mundo, né? Dentro do budismo, a gente tem uma série de técnicas meditativas, né? Por exemplo, tem uma técnica chamada, acho que a deidade é Vajrakilaya, né? Mas você olha para uma vela, né? Essa vela ela tem que estar numa altura que tenha esse ponto aqui, né, dos olhos, passando pela ponta do nariz até a chama da vela, e no pavio da vela você enxerga a forma desse Devata, né? Enfim, toda a meditação, basicamente, ela tem um ponto de foco, um ponto focal, onde você vai estabelecer a sua mente no objeto meditado. Esse objeto pode ser externo ou interno, né?
O que mais que eu posso falar sobre a visão? Então, assim, Krishnamacharya dizia, né? Exceto posturas de equilíbrio e posturas em pé, fecha os olhos em tudo. Fecha os olhos nas posturas supinadas, que são deitado em decúbito dorsal. Fecha os olhos nas posturas pronadas, ou seja, onde o coração está em direção ao solo. Um exemplo, Chaturanga é uma postura pronada, Makarasana é uma postura pronada, Bekasana, Mandukasana, enfim. Acho que já deu para entender aí, né? Olhos fechados. Postura sentado, torção, fecha os olhos, né? Ou tenta manter essa frestinha aberta. Mas na prática de asana eu acho melhor de olhos fechados. Quando você for praticar o pranayama, então olhos entreabertos, tá? Então as pálpebras inferiores se estendem e as pálpebras superiores elas caem levemente, você foca pontinha do nariz. Assim, qualquer interesse em olhar em todas as direções ou perceber formas externas cessa completamente. Sempre que você percebe uma forma externa, o seu cérebro vai tentar interpretar aquela forma. Gente, nós somos animais. Nós somos animais. Ah, mas eu penso, logo existo. Tudo bem, você é um animal que pensa e existe, e tem um polegar opositor. É a única diferença, ok? E como animais, nós também somos programados naturalmente com certos instintos. Então, na Ayurveda, uma das principais premissas que eu aprendi é o seguinte: primeira coisa que você vai fazer antes de qualquer instrução ayurvédica, antes de implementar qualquer dieta, qualquer trabalho com doce, qualquer coisa, é organização. Primeira organização, a organização do espaço físico. Por que organização do espaço físico, Felipe? Você é um animal. Eu não estou te xingando de animal. Esteja feliz por ser um animal, esteja feliz por estar vivo. Mas assim, nós vivemos num mundo, né, onde a gente tem, principalmente uma vida em sociedade, traz para a gente uma falsa noção de segurança. Traz pra gente, porque assim, tem um monte de gente em volta, nunca vai acontecer nada com a gente, né? A gente é super foda. Ah, comigo não acontece essas coisas, porque eu sou the last cookie in the package. Mas a verdade, assim, quando os seres humanos habitavam a natureza, né, e eles se viam num ambiente que, cara, se você for caminhar numa trilha descalço, qualquer coisa ali pode te matar. Você pode, sei lá, cortar o pé, morrer numa infecção bacteriana, você pode beber uma água e ter uma diarreia que você vai cagar até morrer, uma febre maldita, um vírus, você pode comer uma carne podre, você pode comer uma plantinha que você acha que é uma cereja, mas na verdade é um veneno. Então, todos os nossos sentidos físicos, eles são feitos para uma coisa chamada sobrevivência. Você precisa enxergar para você ver no meio que te cerca algum perigo para sua vida. Tá vindo um bicho ali, é melhor eu me esconder ou melhor eu correr. Ou é o melhor eu ver quem vai se dar melhor numa briga. Você tem o seu olfato para que você perceba cheiros, né? E saiba se determinada coisa é comestível ou não. O seu paladar também. Ele vai trazer normalmente, né? Os alimentos. Por que a gente tem esse gosto, essa percepção tão acentuada do doce, né? Porque o nosso cérebro entende, glicose é energia. E o seu cérebro, ele é muito bom em metabolizar glicose. Então, o paladar doce, né? Por que a fruta é doce? Por que a fruta é doce? Porque os animais vão sentir aquele doce, eles vão comer aquela fruta, muito provavelmente inteira, né? E vão cagar as sementes dela por aí. E aí, dá-se a continuidade para aquela espécie de árvore frutífera. É isso que o passarinho faz. Por isso que brotou um girassol aqui do nada no meu vaso aqui. Eu nunca coloquei uma semente de girassol, simplesmente sai um girassol aqui do chão. Como que ele veio sair? Algum bicho veio aqui, cagou e nasceu o girassol. Mas enfim, até porque a celulose da semente ela não é digerida, né? Depende, você tem que mastigar muito, né? E passarinho não tem dente, né? Então, essa celulose ela não é digerida, então do jeito que ela entra, é o jeito que ela sai. Mesma coisa você com milho, tá bom? Desculpa as piadas. Às vezes eu não me aguento.
Então, todos esses sentidos que nós temos, sentidos físicos, eles são projetados para que você sobreviva. Você escuta muito bem para saber se não tem um perigo se aproximando, para escutar se é uma nascente de água, né? Para perceber para onde está indo o vento, né? E normalmente para onde você está indo o vento é aonde você direcionaria, né? O seu olfato, se você fosse um caçador-coletor, porque o vento carrega os odores, né? Então, você ficar contra o vento, você não vai sentir cheiro de nada. Só, aliás, se você ficar a favor do vento, você não sente cheiro, mas se você vira contra o vento, você sente. Então, todos esses sentidos eles são voltados à sobrevivência. O que eu quero dizer com isso é que, a todo momento, o seu cérebro está tentando interpretar o ambiente que te cerca para ver se alguma coisa ali pode te matar. Basicamente é isso, ok? Então, quando você entra num lugar que está extremamente bagunçado, extremamente desorganizado, que você não tem uma clareza do que está ali, o seu cérebro ele começa a entrar num modo de falar, meu, o que é isso aqui? O que é aquele negócio? O que é aquele outra coisa? E aí ele começa a pegar aquelas silhuetas de objetos da visão periférica e tenta interpretar como formas. Por isso que às vezes se você vê um negócio preto, aí você fala, puta, uma aranha, sei lá. E você toma um susto. Não é uma barata, socorro. Qualquer coisa nesse sentido. Seu cérebro, você não percebe, mas o seu cérebro ele precisa fazer isso. Isso é automático dele, tá? Então não é você que vai falar, cérebro, eu quero que você perceba perigos aqui ao meu redor. Não. Ele já está fazendo isso. E você num ambiente desorganizado, né? Você começa a trazer todas essas informações e a atenção do seu cérebro, mesmo que inconsciente, por assim dizer, está focada em sobrevivência. Então você não consegue trazer um estado de tranquilidade mental, mesmo quando você está num ambiente bagunçado, ok? E então a prescrição para que mantenha-se os olhos fechados é justamente porque o seu cérebro não tente interpretar o ambiente que te cerca de uma maneira que há algo aqui que quer me matar e eu preciso me manter ativo. Então você mantém um estado mental muito ativo quando você quer, e conceitual, né, por assim dizer, uma conceitualização dessas formas muito ativas quando você pratica de olho aberto. Quando você fecha os olhos, isso tudo se recolhe, você foca só num ponto. Nesse ponto, seu cérebro fala, não tem nada aí, é só uma ponta do meu nariz, tá de boa. Eu, Felipe, normalmente quando eu vou praticar, eu coloco aqueles tampão anti-ruído, sabe que você compra em loja de construção, que o pedreiro usa para britadeira? Que é um troço que vai lá no fundo da orelha, assim, né? Eu adoro praticar com aquilo, para mim é extremamente valioso aquilo. Então, caso você queira, você pode gastar R$ 5 aí e experimentar um troço desse aí. Sensacional. Vamos lá. Então, a cabeça semelhante a um lótus. Essa questão da cabeça semelhante a um lótus, tá? É porque imagina-se que você tem um lótus aqui em cima, certo? Do terceiro olho até o topo da cabeça. Tanto que esse chakra que ele é um lótus de 2 pétalas, né? E o caule é a Sushumna. O caule desse lótus é a Sushumna e a raiz está no seu Muladhara, ok? Então, é bem bonita essa conceitualização aí do lótus, né? Então, ele pega toda aquela coisa da lama mesmo, né? E dessa lama ele se estende até a superfície. Por isso que o lótus ele é tão, das razões que o lótus é tão cultuado aí, tá? O pescoço e a garganta são comprimidos, o pescoço pressionando a cavidade das clavículas e forçado para baixo no peito. A laringe é ocultada nessa posição. Ó filho de Pando, esta postura se chama Jalandhara Bandha. Lembrando, aqui é um comentário da Gita, né? Brilhante, brilhante, diga-se de passagem. Então, o pescoço e a garganta são comprimidos. Você não precisa fazer muita força para essa compressão. Veja, você não quer desperdiçar energia com um movimento muito abrupto. Somente o fato de você manter uma coluna ereta, uma elevação desse externo aqui, uma projeção desse queixo para baixo, é o suficiente para você ocultar essa laringe e você manter essa ativação. Você vai perceber isso aqui tudo. Ombro relaxado também. Então, só essa projeção aqui do queixo para o externo, quando esse externo se eleva junto com a coluna, né, é o suficiente para o Jalandhara Bandha, né?
Então, a gente tem essa noção de que fecha-se banda. Não, o banda ele é suave, ele é sutil. Se você fecha muito, a sua atenção vai inteira para aquilo e você percebe que aqui está muito forçoso, porque vai te gerar um incômodo. E o incômodo vai te tirar de qualquer estado meditativo que você queira entrar. Então, banda é suave. A contração do mula banda. Vou espremer esse períneo. Daqui não vai sair nem um átomo ensaboado. Não. Contração sutil. Uma contração sutil e perceptível, e não algo forçoso. Né? Senão você não consegue nem fazer todos os bandas concomitantes e segurar eles por muito tempo. Tá? Então, o queixo na direção do externo, comprimindo levemente o pescoço, né? Pressionando essa cavidade das clavículas, que é essa cavidade aqui. Aqui, então você não quer colar o queixo. Né? Essa projeção aqui, isso aqui já vai ativar toda essa musculatura aqui. E é o suficiente. O umbigo se eleva para cima e o estômago é comprimido. A cavidade do coração é expandida. Ó Kriti. A postura yogi formada por trazer o umbigo e o pênis na direção um do outro é chamada de Uddiyana Bandha. Agora eu não sei por que ele fala o umbigo e o pênis aqui, tá? Não tenho nem ideia. Tá, mas Uddiyana Bandha. Essa ativação do abdômen, né, dentro do Vajrayana, e aqui novamente a gente vai falar de sistemas diferentes, e você novamente faz como pode ser aplicado na sua experiência. Ok? Não tenta se moldar muito à prática, deixa a prática se moldar você ao invés disso, tá bom? Não que você não deva encontrar um equilíbrio, você precisa encontrar essa relação de equilíbrio entre o que a prática diz para você fazer e o que você pode de fato fazer, tá? Porque senão não vai funcionar. Então o estômago ele é comprimido. Então quando você... Por que a cavidade do coração se eleva, né? Então aqui ele não diz, mas o Uddiyana Bandha ele é feito sim na exalação. Então quando você comprime esse estômago e traz isso para cima, ó, vamos experimentar. Exala, comprime o umbigo para trás, tentando encostar esse umbigo na coluna e traz ele para cima agora, ó. Percebe aqui, ó, vou trazer para cima. Já está comprimido na coluna. E esse externo vai se elevar, essa cavidade do coração se eleva. Por quê? O diafragma está ali, ele está fazendo isso aqui, ó. E ele está empurrando isso para cima. Sutil, nada forçoso. Lembra, o Uddiyana Bandha ele deve durar toda a sua exalação, e caso você vá fazer uma retenção depois da exalação, né? Esse movimento do Bandha ele tem que ser distribuído, ok? Então, todo o tempo da sua exalação deve ser um Uddiyana Bandha gradual por todo esse tempo, né? Então, e no final, quando o ar sai, você termina o Bandha e você vai perceber esse vácuo, né? Então, essa cavidade ela vai naturalmente se elevar. Língua no palato duro, uma coisa muito importante. Aqui a gente tem um outro Bandha, e aqui a gente pode chamar de Ketchari Mudra. Algumas traduções vão falar para você fazer Ketchari Mudra, que basicamente é você cortar o freio da língua, enrolar ela e colocar a ponta dela na úvula para que você pegue esse néctar que está pingando ali, como eu já falei para vocês, né? Recolha ele com a língua ali. Ou Dirhwa Bandha. Dirhwa, então, é língua. Então, a língua no palato duro. O que é esse palato duro? Esses dentes da frente, atrás deles, eles vão ter uma raiz que é uma carninha dura, certo? Então, você vai colocar a língua ali. Durante a prática de pranayama, exceto Sitali e Sitkari, né? Então, os pranayamas que você vai usar a língua, no Sitali e no Sitkari, o Sitkari dá para fazer. Né? Então, exceto no Sitali, que é a língua em canudinho, você não vai conseguir manter isso na inalação, mas você pode posicionar essa língua em Dirhwa Bandha, né, na exalação e nas retenções, tá bom? Então, a língua no palato duro, na altura da raiz dos dentes superiores.
O Richard Freeman me disse que quando você faz esse movimento com a língua, você consegue fazer mula banda com mais facilidade. Então, experimenta empurrar a sua língua, não a ponta dela, tá? Mas a parte de baixo, a ponta para baixo dela, né? Nesse palato duro e vê como é que o seu mula banda reage aí, tá? Depois de muito tentar, eu consegui meio que deixar os dois ativos aí ao mesmo tempo, o que eu achei muito interessante. Novamente, o mula banda não é uma pressão absurda do seu períneo, do seu assoalho pélvico, né? Você não precisa de um patabijóis da vida indo apertar ali para ver se o mula banda está ativo, né? Isso é besteira. Ele é sutil, como tudo nessa prática, extremamente sutil. Quanto mais sutil for a coisa, mais você está praticando yoga, por assim dizer. Tá? Quanto mais voltado para a matéria, né, e a gratificação dos sentidos, menos o yoga vai estar presente. Quanto mais sutil e voltado para a interiorização e a dissolução das conceitualizações, mais voltado para o yoga você está. Podem concordar, podem discordar. Lembra, nem sempre que eu falar aqui vai ser a verdade absoluta. Pega o que faz sentido para você. Muito daqui é a minha visão, a minha percepção sobre os, sei lá, 9, 10 anos quase aí que eu tenho praticado e estudado isso, né? Mas não significa que é verdade. Não significa que é o conhecimento absoluto. Nem as escrituras detêm o conhecimento absoluto. É tudo experiencial. O tripé é professor, texto ou instruções e a sua experiência pessoal. Então, essas coisas têm que estar presentes e as três têm que fazer sentido para você, tá bom? Braços retos e ombros abertos como asas de um abutre. Aqui é muito interessante porque às vezes eu vejo a galera fazendo, tentando deixar a coluna reta, né, para fazer uma postura meditativa. O que eles fazem? Jogam o ombro para trás, né? Aqui, quando você joga esse ombro para trás, você está criando um padrão prânico na coluna muito forte. Você não quer, né? Então, os ombros, mesmo que eles caiam um pouco à frente, eles estão numa posição natural. E quando você inala, você vai perceber uma expansão dessa escápula, como se estivessem abrindo asas mesmo, atrás de você. Então, acha sua postura aí e tranquilamente inala, relaxa bem os ombros, deixa eles caírem naturalmente. Uma maneira de você perceber a respiração, né, é você começar percebendo ela ali, 3 dedinhos abaixo do umbigo. Ela vai subindo pelas laterais. Ela vai inflar a parte frontal do peito. E ela vai ser concluída, você consegue sentir uma leve pressão, o que eu chamo de pressão atrás do coração, né? Você vai conseguir sentir uma leve pressão nas costas. Então você respira do períneo às axilas, parte da frente, enche e finalmente você termina de preencher essa inalação atrás do seu coração, tá bom? Braços, falei dos braços, braços retos e ombros. Aqui os braços, gente, você pode manter os braços, né, no mudra de meditação da sua escolha, né, esse, ou o Vajra Mudra, né, como a galera do Vajra, ou essa mão aqui nessa postura de equilíbrio, a mão esquerda repousando sobre a palma direita e os polegares tocando aqui, né? E deixar os braços bem relaxados. Então, essas mãos ficam em cima dos calcanhares, tá? Mãos repousam confortavelmente nos joelhos ou em Dhyana Mudra, com a palma esquerda sobre a direita e as pontas dos polegares tocando. Basicamente, essa é a orientação postural aí para a prática meditativa e também para a prática de pranayama. Afinal, agora a gente está, depois de toda aquela prática física do Hatha Yoga, onde a gente está remexendo todo aquele prana, né?
reconfigurando esse prana e a distribuição dele nas nadis, agora a gente vai equalizar esses movimentos, né? A gente vai moldar esse prana. Então a gente tem essa imagenzinha aí ou no handout ou no e-book aí, né? Nas devidas páginas. Então, para você ter essa percepção aí, tá? Então, aqui frontalmente, isso aqui tudo expande, né? Quando a gente fala das asas no abutre, peito e costas, na inalação. Introduzir os bandas lentamente. Bom, vamos falar um pouquinho das técnicas, então, de pranayama, mas eu acho melhor fazer isso num vídeo prático, tá? Mas, basicamente, o Surya Bedana vai ser uma inalação pela direita. Oh, desculpa, trocando a mão aqui. Inalação pela direita, mantendo a esquerda fechada. Uma retenção. E uma exalação pela esquerda. E aí, novamente, você vai inalar pela direita. Reter. E exalar sempre pela esquerda. Então, Surya Bedana. Inala sempre pela direita. E após a retenção, exala-se sempre pela esquerda. Chandra Bedana. Inala-se sempre pela esquerda, retém e exala-se sempre pela direita, tá? É a grande diferença dos dois. São muito parecidos com o Nadishodhana. A diferença é que o Nadishodhana há uma alternação aí das narinas, tá? Então, vamos dizer assim, o Nadishodhana é uma simplificação ou fazer tudo ao mesmo tempo aí do Surya Chandra Bedana, tá? Então, Krishnamacharya, ele diz para praticar ou Surya Chandra Bedana ou Nadishodhana, né? Veja o que é melhor para você e o que você tem mais disponível de tempo. O próximo, então, é a respiração pelas narinas, a respiração alternada, né? Que seria, então, o Nadishodhana, né? Então, é a limpeza das nadis. Então, a gente começa... Eu gosto de começar sempre inalando pela narina que eu sinto mais obstruída, pelo lado que eu sinto mais obstruído. Mas isso é uma preferência minha. Ah, mas a escritura fala para começar pela direita, ela que se dane. Eu vou fazer do jeito que eu acho que funciona para mim, tá bom? Novamente, eu recomendo a mesma coisa para vocês. O que funciona na sua experiência pessoal? Porque o que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa. Então, aqui eu deixei para vocês combiná-la pela direita, né? Então, coincidentemente, a minha direita é que está mais obstruída nesse momento. Então, inala pela direita, mantendo a esquerda fechada. Retém, Kumbhaka, tampa as duas. Exala pela esquerda, fechando a direita firmemente. Agora a gente inala pela mesma narina que exalou, né? Então, inala pela esquerda. Retém e exala pela direita. Isso é um ciclo. Então, um ciclo é uma inalação por um lado e exalação pelo outro, e exalação pelo lado, inalação pelo lado que exalou e exalação pelo lado que iniciou o ciclo. Isso é um pranayama. Então, se você vai fazer 12, então, por exemplo, aqui, né, contando na nossa mãozinha, inala pela direita, retém, exala pela esquerda, inala pela esquerda, retém, exala pela direita, e aí o próximo ciclo. Então, o dedinho vai subir aqui. Você vai mapeando com os seus dedos aqui, fazendo esse lindo Fibonacci, ou contagem védica, aí, como a galera chama, tá? A gente vai praticar, então aqui é mais um introdutóriozinho. Você pode escolher o Vruti, né? Ou Samavruti ou Vishamavruti, de acordo com a sua capacidade, com a sua necessidade. Eu aconselho que você comece sempre com Vishama, sem retenção na exalação, tá? Desenvolve primeiro um pranayama, uma prática firme, uma prática estável de pranayama, sem desconforto no Vishama,
e aí você começa a experimentar com Samavruti, tá? Que você vai ter a retenção na exalação. Então, basicamente, aí tem figurinha aí também para ajudar vocês aí nos materiais. Ujjayi. Ujjayi. Oh, meu Deus, Ujjayi. Então, a gente inala no Ujjayi pelas duas narinas, passando o ar pela traqueia, criando um som sibilante, né? O próprio Jalandhara Bandha já vai contribuir para isso, se você estiver fazendo certinho. O Jihva Mudra, a língua também no palato duro, também ajuda bastante. Então, você inala pelas duas, retém, fecha a narina direita com firmeza e exala. Inala pelas duas. Agora fecha a esquerda e exala pela direita. Isso é um ciclo de Ujjayi Pranayama, tá? Então você vai inalar pelas duas, reter, vai fechar a direita e exalar pela esquerda, reproduzindo o mesmo som sibilante da inalação, tá? Inala pelas duas. E exala pela direita. Então, o ciclo se completa quando você exala pela segunda narina, tá bom? E aí você inicia um novo ciclo. Normalmente, 12 ciclos respiratórios vão durar aí em torno de 5 minutinhos, depende muito, tá? Mas se você fizer, por exemplo, 5 segundos de inalação, 20 segundos de Kumbhaka e 20 segundos de Kumbhaka e 10 segundos de exalação, a prática inteira de um pranayama vai girar em torno aí de 5, 7 minutos, depende muito de como você conta, tá? Então, uma prática completa de pranayama são 15 minutos, ok? Não é pedir demais você tirar uma horinha do seu dia, fatiar em 4 prestações de 15 minutos para você praticar pranayama. Pratica ao acordar, pratica depois da sua prática, pratica depois do almoço, quando tiver de estômago já com a digestão já feita, pelo menos uma horinha depois aí você pode fazer. Pratica no finalzinho do dia, quando o sol está se pondo, e antes de dormir. Ou pelo menos ao acordar e antes de dormir também já é uma boa prescrição. O materialzinho de vocês aí, a gente tem o Darth Vader, né? Para quem assistiu Star Wars, acho que todo mundo aqui é velho que nem eu e sabe quem é o Darth Vader. Se você não conhece, assista Guerra nas Estrelas, para que você saiba quem é o Darth Vader e como ele respira. E aí você vai, na hora, você vai saber fazer a respiração sibilante, tá? Ou respiração Darth Vader. E, finalmente, o terceiro pranayama, então, que é prescrito. Agora sim, gente, a gente vai ter outros pranayamas. Esse aqui, por exemplo, o Brahmari, né, onde você vai tampar certas regiões aqui do crânio. E eu aprendi com o mantra Om, ou com qualquer mantra que você consiga vibrar a letra M de uma maneira nasalada, né? Mas, normalmente, eles vão falar para você imitar o som de uma abelha, né, o zumbido de uma abelha. Esses outros pranayamas são considerados pranayamas especiais, tá? Normalmente, até onde eu aprendi, é feita uma iniciação para que você pratique, por exemplo, Brahmari Pranayama, tá? Ou Agnisar, ou, enfim, certos Bhastrika, enfim, alguns pranayamas, algumas tradições vão falar que são crias, né? Então, cara, depende muito, mas Brahmari eu gosto de fazer com uma prática chamada Uchara, que é elevação de mantra pelo canal central, tá? Então você introduzir, depois que você estiver familiarizado com bandas, com bandas e com o mantra que você vai usar, né? Você pode introduzir o Brahmari, mas enfim,
papo para outra ocasião. Então, dobrando a língua como um canudo e trazendo-a um pouco para fora da boca, inale pela língua. Então, assim, a língua não fica aqui no lábio, aqui, ó. Ela vem um pouquinho para fora. Você vai inalar, vai fazer o kumbhaka, trazendo a língua no palato duro. Então, a língua no palato duro sempre, tá? Exceto quando, nesse caso, a língua for utilizada como o canudinho de absorção. Se você não consegue fazer o canudinho, mantenha a língua no palato duro, sorria e respira por entre os dentes, tá? Então, esse é um pranayama de resfriamento, ok? Então, faça a kumbhaka trazendo a língua de acordo com o Vruti. O Vruti, se você está praticando Vishama ou Samavruti. E exale pelas narinas com um som sibilante igualzinho ao Ujjayi, tá? Isso vai ser muito fácil, porque, como eu falei, se você tiver em Jalandhara-bandha, isso é muito mais facilitado. E, novamente, não precisa ser um na exalação. Não é para que o teu bairro perceba que você está fazendo uma respiração, uma exalação, uma inalação sibilante. É para que você escute. Somente você precisa escutar, tá? A sibilância aí da sua respiração. Então, inala. Retém. E exala, mesmo procedimento do Ujjayi. Isso é um ciclo, ok? Novamente, todos esses pranayamas que eu estou expondo aqui, a gente vai fazer 12 voltas aí, 12 ciclos desses pranayamas aí. Aqui, então, uma breve conclusão que eu vou deixar para o próximo vídeo. Om Hrim Shri Matre Namaha.